Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Stephanie, eu sou do grupo Teens da Lagoinha Porto Alegre e eu vim dar um devocional para vocês, uma palavrinha que Deus ministrou muito forte ao meu coração. É sobre a voz do nosso pastor, a voz que nós ouvimos do nosso pastor. Em João 10, 27 vai dizer assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu vou ler e eu vou explicar. Nós que somos as ovelhas e temos um pastor que fala conosco e nos dá um comando, mas a ovelha só segue seu pastor quando ela reconhece a voz. E só conhecemos a voz do nosso pastor quando temos intimidade com ele, caso contrário, não o seguiremos. A ovelha, ela conhece apenas pelo seu falar. Nós somos as ovelhas e nós temos um pastor que fala conosco em todos os momentos. Mas só vamos ouvir a voz dele quando temos intimidade com ele, quando andamos todos os dias juntinhos com ele. Nós temos que ser as ovelhas que ouvem apenas pelo seu falar. Quando o Espírito Santo falar, você já, o meu pastor está falando comigo. Você só vai ouvir a voz dele se você buscar a intimidade, se você tiver uma intimidade diária com ele. Você tem que ser a ovelha que ouve a voz só pelo seu falar. A ovelha sem pastor, ela fica perdida, ela não tem rumo. Nós estamos aqui para ter um pastor que nos dá um comando. Nós temos que estar sensíveis ao seu falar. Nós temos que reconhecer o nosso pastor apenas pelo falar dele. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor? Nós temos intimidade com o nosso pastor para reconhecermos a sua voz? Esses dias que estamos passando é o momento perfeito para termos intimidade mais profunda, para que possamos reconhecer mais a voz do nosso pastor. Devemos ser iguais às ovelhas que conhecem apenas pelo seu falar. Nossa intimidade vai fazer com que reconhecemos a voz de Deus. Quanto mais intimidade com Ele, mais ouvimos a sua voz. Mais nossos ouvidos ficam sensíveis ao seu falar. Se nós buscamos a intimidade, nós temos a intimidade diária, todo dia com o Espírito Santo, nossos ouvidos vão ficando cada vez mais sensíveis ao seu falar. Mais nós vamos ouvindo e mais nossos ouvidos vão abrindo para ouvir a voz dele. Se não temos intimidade, se não buscamos, se ficamos longe dele, nós não vamos ouvir nada. Nós vamos ser as ovelhas, por não ter um pastor, elas fogem, elas vão para longe. Nós temos um pastor, nós reconhecemos um pastor, nós temos a identidade do nosso pastor. Nós devemos ser a ovelha que busca estar todos os dias com o seu pastor. Se ficamos longe, não acontece nada. Se ficamos perto do nosso pastor, nós ouvimos a voz dele todos os dias. Você tem buscado a intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Essas duas perguntas que eu fiz, você sabe a resposta? Tem uma brincadeira que é quando a pessoa vem por trás e ela fecha os teus olhos. Se você tem intimidade com a pessoa, você vai reconhecer apenas no falar dela. No quem é, você já vai reconhecer. Não precisa de muito para você conhecer a pessoa que você é íntimo. Mas se é uma pessoa que você não tem intimidade, uma pessoa que você não conhece fazer isso, você vai dizer, não sei quem é, não conheço. Porque você não tem intimidade com a pessoa. Você não conhece ela, você não vai reconhecer a sua voz. Nós somos assim com o Espírito Santo. Quando ele vem falar conosco, a gente reconhece ou a gente não reconhece? A gente tem intimidade para conhecer ou a gente é longe dele e não ouve sua voz? Nós devemos ser a ovelha. Nós somos e devemos ser ovelhas que andam dia a dia com o nosso pastor. Olha Pedro, quando estava no barco na tempestade, e Jesus lá no fundo falou, acalmem, e ninguém reconheceu a sua voz.
Mas Pedro reconheceu e falou: Se és tu, me faz ir contigo sobre as águas. Pedro foi a ovelha dentro do barco cheio de pessoas que conheceu a voz. Pedro foi o único que andava com Jesus todos os dias, procurava intimidade todos os dias, ia mais fundo todos os dias com o Espírito Santo. Ele ouviu a voz e falou: Se és tu, me faz ir sobre as águas contigo. Foi a única ovelha do barco que reconheceu a voz do seu pastor. O resto não conhecia a voz. Por que não conhecia? Não tinha intimidade suficiente para conhecer a voz dele. O que mais Deus quer é falar com seus filhos, falar seus planos para conosco, falar o que acha de nós, falar do seu amor com nós, ser íntimo da gente. Mas só cabe a nós deixarmos isso acontecer. Só cabe a nós deixarmos a nossa intimidade ir mais além com Deus. Só cabe a nós deixarmos o Espírito Santo falar conosco. Nós é que temos essa decisão. E o momento que nós dissemos, eu quero ouvir a tua voz, é o momento que a nossa intimidade vai ir além. É onde a nossa intimidade vai mais profunda para que possamos ouvir a sua voz. A voz do Espírito Santo só vai falar conosco no momento que nós tivermos intimidade. A intimidade não é vir 5 minutinhos ali. Não, a intimidade é se abrir. Intimidade é de estar todos os dias face a face com Deus. Sua voz são para todos os que buscam, mas só ouvirão ela aqueles que o buscarem ter intimidade. Esses sim ouvirão. As verdadeiras ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor e o seguem. E o pastor as reconhecerá, porque elas tiveram intimidade e buscaram estar todos os dias ao seu lado. Se você quer ser a ovelha que ouve e é reconhecida pelo Pai, você tem que ter intimidade e buscá-lo todos os dias. Se você quer que o Espírito Santo te conheça como filho, você tem que buscar ele primeiro. Você tem que ter intimidade com ele todos os dias. Você não pode ficar longe dele, porque senão você vai ser a ovelha perdida, a ovelha que foge e que não tem pastor nenhum. Você tem que ser a ovelha, você nasceu uma ovelha que tem um pastor. Só cabe a você decidir ouvir essa voz. Você buscando cada vez mais o Senhor, você indo mais fundo com o Senhor, essa voz vai vir até você. Você vai ouvir. Nós estamos no momento adequado para isso. Olha o que temos passado, nós temos ficado dentro de casa. Esse é o momento onde você tem que ir com a sua intimidade mais fundo no Senhor. Mais fundo para buscar a sua voz. Nós somos filhos. Deus quer falar tudo o que Ele tem para falar com a gente. Mas só cabe a nós abrirmos nossos ouvidos e dizer: eis-me aqui, fala comigo. Sua voz está disponível para todos os que buscam. Você está disponível a ouvir? Então, eu deixo essa palavra com você para que você reflita, para que você possa ir mais íntimo de Deus, para que você possa ser reconhecido dele, para que você possa ser reconhecido e dizer: nossa, esse é meu filho, essa é a minha ovelha. E eu a conheço, porque ela me busca todos os dias. Então eu deixo essa palavra para você. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Se não, busque mais, busque Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero estar contigo, tá bom? Um beijo e um abraço. Deus abençoe.